Antes de você investir nos fundos imobiliários, você tem que assistir esse vídeo aqui para saber se é seguro mesmo investir neles e se acontecer de um fundo imobiliário quebrar, o que é que vai acontecer com o seu dinheiro? Veja esse vídeo aqui até o final que eu vou te mostrar tudo isso. E aí, investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Silveira, eu sou formado em psicologia e investidor há mais de 2 anos. E esse aqui é o Psi Money Money. As pessoas têm medo de investir nos fundos imobiliários porque não sabem se é seguro, têm medo de colocarem o dinheiro lá e o dinheiro simplesmente sumir. Felizmente, existem alguns casos que são contados a respeito de investimentos na Bolsa de Valores que causa um mito sobre os investimentos em geral e acaba que os fundos imobiliários podem estar participando desse mito. Daí vem o medo da perda e todo esse receio das pessoas em não querer colocar o dinheiro delas nos fundos imobiliários. Então, o que é que são os fundos imobiliários? São investimentos em renda variável que investem diretamente no setor imobiliário. É uma junção de recursos, dinheiro destinada aos investimentos em ativos que estão ali relacionados ao mercado imobiliário. Nisso vai caber aí ao administrador ou a uma instituição financeira específica constituir o fundo para realizar o processo de captação ali de recursos junto aos investidores através ali da venda das cotas. Com esse processo de capacitação que vem o dinheiro para começar o fundo imobiliário. Por exemplo, foi captado o valor de R$250 mil. Agora, esse valor vai ser dividido por cota. Aí, cada cota pode custar R$100 e esse investimento será feito para aquisição de imóveis rurais ou urbanos, imóveis que estejam sendo ali construídos ou que já estão prontos, que já foram construídos ali, podem ser destinados a fins comerciais ou residenciais, ou o dinheiro vai servir para aquisição de títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário, como cotas de outros fundos imobiliários, letras de crédito imobiliário, que é o LCI, certificado de recebíveis imobiliários, que é o CRI, ações de companhia setor imobiliário, etc. E cada fundo imobiliário vai possuir um regulamento que, através desse regulamento, será possível determinar a política de investimento do fundo. Essa política ela pode ser específica e estabelecer, por exemplo, que um fundo imobiliário invista apenas em imóveis prontos, destinados ao aluguel de salas comerciais, ou ser genérica e permitir que o fundo, ao adquirir imóveis prontos em geral ou em construção também. Com a compra dos imóveis, o fundo imobiliário vai começar a ter a renda com a alocação do capital. Se o fundo imobiliário investir em títulos de valores imobiliários, a renda irá vir dos rendimentos distribuídos desses ativos. E os rendimentos dos fundos imobiliários são distribuídos de forma mensal para os seus cotistas, tendo em vista que os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro para os seus cotistas. E esse dinheiro aí, ele vai vir livre de imposto de renda. Logo, se uma cota só estiver custando aí R$100, você pode receber por cota 60 centavos ou até R$1,20. Vai depender de alguns fatores. Esses rendimentos aí que você for receber. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que mostra quanto que rende R$100 nos fundos imobiliários, que vou deixar aqui nos comentários fixados. Dá uma olhada depois que terminei esse vídeo aqui para você ter uma melhor noção disso aí. Você tem que entender que existe sim risco e não existe nada em renda variável que não tem risco. E por isso que temos que buscar conhecimento, informação igual vocês estão fazendo ao assistir esse vídeo aqui. Que quanto mais nós sabemos aí, nós aprendemos sobre os fundos imobiliários,
mais nós vamos poder aí reduzir o nosso risco, porque o risco maior está em não saber o que se está fazendo. Os fundos imobiliários são mais arriscados, inclusive, do que a renda fixa, porque na renda fixa, ao você colocar o seu dinheiro, provavelmente você já saberá o quanto você irá receber de volta por aquele valor ali que você aplicou. E se formos comparar os fundos imobiliários com as ações, o risco das ações fica sendo um pouco maior, ou seja, os fundos imobiliários são menos arriscados do que os investimentos em ações. Por isso também que são ótimos para novos investidores que estão entrando nesse mercado da renda variável. Eles têm uma menor oscilação e têm um rendimento que acaba sendo mensal. Para você entender sobre todos os riscos envolvidos antes de investir nos fundos imobiliários, o ideal é você ler o regulamento do fundo para você entender o que pode acontecer com o seu dinheiro caso tudo dê errado. Então, eu vou te mostrar aqui o regulamento de alguns fundos imobiliários para você ter essa melhor noção. Vamos agora para o meu computador. Vou te mostrar aqui um pouco mais sobre esse regulamento e como você pode ter acesso a ele. Então, eu vim aqui no Google e digitei IRDM, que é um fundo imobiliário, e já vou ressaltar aqui que esse vídeo aqui não contém nenhuma indicação de compra ou venda de nenhum ativo. Meu intuito aqui é levar para vocês um conteúdo educativo. Então, eu digitei aqui e vai aparecer aqui essas pesquisas e eu vou clicar aqui, que vai me levar para a página do fundo imobiliário. E nessa página aqui eu vou em fundos e aí eu vou aqui, ó, no fundo imobiliário, né, no IRDM 11, que é o fundo imobiliário que eu quero ver. E aí eu clico aqui e aí apareceu aqui Iridium, recebíveis imobiliários, informações gerais, e aqui eu vou em materiais complementares e aqui tem o regulamento. Aí eu vou clicar aqui, vai abrir aqui o regulamento do fundo. Ele é muito mais extenso aqui, tem muitas coisas, mas aqui eu vou logo direto ao ponto para vocês verem. Aqui já tem esse capítulo 21, né, que é o que? Da dissolução, liquidação e amortização parcial das cotas. Aqui fala assim, em suma, né, na hipótese aí da liquidação do fundo acabar, como que eles vão fazer aí para que o cotista não acabe perdendo tudo aí que ele investiu. Por quê? Esse fundo imobiliário tem ativos por trás, então o que eles vão fazer? Eles vão vender aí os ativos que eles têm e vai devolver isso aí para os cotistas. Significa que se o cotista investiu ali R$100, pode ser que ele receba de volta ali talvez R$50, talvez ele receba R$70, talvez ele receba até mais do que R$100. O que eu quero que vocês entendam é que possivelmente o cotista não irá ficar sem receber nada, independente aí do que tiver acontecido, do problema que foi para o fundo ter que chegar a isso aí de dissolução, de liquidação, de acabar. Então o cotista acaba que por o fundo ter seus investimentos, ele não vai acabar perdendo tudo. E aí, para vocês entenderem mais sobre isso, é muito legal vocês lerem, né, aí esse regulamento, relerem o regulamento para vocês entenderem tudo direitinho. E, inclusive, se você puder também entrar aí no Status Invest, você vai ver esse fundo imobiliário aqui, vai ver alguns dados dele aí, a cotação, né, aqui por exemplo, o valor atual, os dividendos, a cotação, né, que eu falei, o último rendimento dele e aqui, ó, o histórico de dividendos, que se eu colocar aqui em máxima, né, vocês vão poder ver aí por aqui, né, no Status Invest está mostrando aí desde 2018 que ele vem pagando aí rendimentos, ó. Então, isso aqui é interessante porque dá para você ver aí quanto que esse fundo imobiliário vem distribuindo aí e que, igual eu falei antes, aqui é renda variável, mas vocês podem ver que há uma distribuição aí dos dividendos. Lembrando que rentabilidade passada não quer dizer de rentabilidade futura, mas aqui eu acho que é bom mostrar para vocês verem como que funciona aí essa distribuição dos rendimentos do fundo. E caso, né, o fundo venha a quebrar, é difícil que o cotista acabe não levando nada, né, do valor que ele investiu ali.
Agora vamos ver esse outro fundo imobiliário aqui, que é o MAL11. Eu digitei MAL11 RI, que é o que? Relação com o investidor, e vou clicar aqui embaixo, que já vai agora aqui para mim me levar à página do fundo. E aqui tem tudo sobre o fundo. E tem como eu ver, né, aí sobre o fundo, a governança, o portfólio. Inclusive, vocês podem ver aí como que esse fundo imobiliário tem um portfólio robusto aí. Olha o tanto de shopping que esse fundo tem. Aqui para ver a governança, e aqui eu vou ver aqui, ó, fatores de risco. Então aqui tem os fatores de risco, que tem como a gente ver aqui todos os riscos que esse fundo aqui está envolvido aí e pode acontecer. Só que você tem que fazer uma análise para além deles, porque o risco está em tudo que a gente faz, né? Mas aí se eu for abaixando aqui, ó, é muito risco. Você vai ver aqui, né? Risco de liquidez reduzida das cotas, fatores macroeconômicos relevantes, risco de mercado, risco de liquidez e descontinuidade do investimento, risco de uso de derivativos, risco relacionado à extensa regulamentação de sei lá o que. Gente, é muito risco. Risco de compartilhamento de controle, risco de investimento de shopping center, risco de desvalorização, risco sistêmico. Então, assim, é muito risco e assim, é interessante você ler isso aqui para você entender mais sobre esse fundo imobiliário aqui e sobre qualquer outro fundo imobiliário. Então, faça a pesquisa de vocês para vocês aprenderem tudo direitinho. E aqui, estou mostrando para vocês novamente o portfólio do fundo para você entender que, apesar desse fundo ter esse tanto de risco aqui embaixo, nós podemos ver que ele tem um portfólio aí, ó, bem diversificado, com shoppings aí, ó, em muitos lugares, que dá para eu clicar aqui em cada um desses lugares e ver como que esse fundo aí está diversificado. E acima disso, se eu vim aqui no Status Invest, tem como eu ver o valor atual do fundo, o dividend yield do fundo, e aqui embaixo, ó, já está aqui em máxima selecionada, quanto que o fundo vem distribuindo aí, ó, desde 2018, que aqui tem como a gente ver tudo, ó, no Status Invest. Então, assim, existe sim um risco, né, para esse fundo, igual mesmo aqui em 2020, dá para a gente ver quanto que o fundo reduziu os pagamentos dos seus dividendos. E isso aqui foi possivelmente aí por causa da pandemia, que o período aqui bate, ó. Então, isso aí também foi um risco que o fundo vivenciou, mas a gente pode ver que ele sobressaiu esse risco aí e pagou dividendos. Diminuiu o pagamento de dividendos, mas até hoje a gente está vendo aí que ele está pagando dividendos. Então, são vários fatores aí para a gente analisar. Então, quando você puder aí, que você se interessar por algum fundo imobiliário, pega o regulamento do fundo e vai ler para você aprender tudo direitinho sobre o fundo imobiliário. Você que busca informações sobre formas de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, quer ganhar dinheiro dormindo igual eu, quer começar a investir e aprender ainda mais coisas, aproveita para se inscrever nesse canal, que eu estou sempre trazendo conteúdos relacionados a temas que vão te ajudar bastante a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, se inscreve aí. Sim, existe risco ao investir nos fundos imobiliários e por isso nós temos que diversificar os nossos investimentos. Porque ao investir em apenas um fundo imobiliário, por exemplo, estamos ali nos expondo mais ao risco. Então é importante você ter uma carteira diversificada com 6, 8, 10 ativos. Inclusive 10 ativos acaba sendo assim para mim melhor. Então diversifique, que assim você também diminui o risco de investir nos fundos imobiliários. Obrigado por você ter chegado até aqui, deixa um like se ainda não deixou e valeus!